Olá, minha gente. Vamos bater aquele papo amoroso? Então, vamos conversar hoje sobre o núcleo da saúde. É o seguinte, as doenças psicoespirituais, elas têm um núcleo no desamor. Existe alguma coisa ali no campo da interferência que cria depressão, ansiedade, tristeza, síndrome de pânico, etc. Que a gente, ao longo desses anos de experiência profissional e pessoal, fui descobrindo que existe cura. E onde é que está essa cura? Essa era a minha grande pesquisa, desde sempre. Essa cura, ela está no amor próprio. As pessoas têm sofrido bastante ao longo da sua própria vida, né? Preconceitos, né? Os mais variados, né? Preconceito de cor, preconceito social, né? Na parte financeira, preconceito da opção sexual e por aí vai. Os preconceitos são infinitos. E muito julgamento também, né? Por que você se abate, então, com com esses julgamentos dessas pessoas, com essas opiniões dessas outras pessoas? Se você perceber direitinho, e olha que eu vou falar com muito carinho, muito amor, é porque você ainda depende da opinião das outras pessoas. Aí você pode perguntar, poxa, mas isso não é tão normal? É muito normal. Mas, se você começar a ter amor próprio e você se bastar por si mesmo e não criar expectativa, nem ser dependente do amor das outras pessoas, você sai desse jogo do ego. O que é o ego? O ego é a mente. O ego é a imagem de si. Então, como você foi magoado ou magoada durante essa vida toda, né? E as pessoas magoam com muita eficácia, né? Ou com muito sadismo, né? Elas magoam. Que ficam essas feridas guardadas dentro de você, ou da gente, né? Como é que a gente vai curar essas feridas? Existem muitas possibilidades, mas vou falar de uma, né? Que é o amor próprio. Esse amor próprio vai curando cada feridinha que existe dentro de você. E aí você não vai guardar mais esse passado dentro de você, né? Eu já falei isso em outros momentos. Nós somos muito, mas muito velhos mesmo. Então, ao longo dessa jornada imensa, nós fomos sujando essas roupas. E essas roupas estão sendo limpas nessa existência atual. A gente está limpando essas roupas sujas através das relações. Então, o que é as relações? As relações é, de certa forma, um impulso para você se olhar no espelho.
Enquanto a gente ficar enxergando que é o outro que está produzindo sofrimento, e muitas vezes é o outro que está produzindo sofrimento, mas você está sofrendo pela forma como você está vendo, como as pessoas estão lhe tratando. Se as pessoas lhe tratam mal, mas você tem uma autoestima boa, você sabe que aquilo ali são roupas sujas daquela pessoa que ela está jogando, literalmente, em você, então aí você sai da reta. Saída pela direita, saída. Você sai. Saída pela esquerda, saída pelo meio, você sai. Você sai do campo da interferência dessa pessoa. Sai da vida dessa pessoa. Sai desse emprego. Sai desse bairro. Sai desse campo de sofrimento. Mas eu não posso sair. Aí você vai ter que ter uma autoestima muito elevada para você continuar naquele emprego, continuar naquela relação, continuar naquele lugar onde você mora e não deixar com que essas energias negativas do ambiente, do trabalho ou de outras pessoas afete você. Isso só vai acontecer se você tiver amor próprio. E aí entra um dado que vai além desses três que eu coloquei agora, que é a questão do inconsciente, que é a questão da doença psicoespiritual. Esse inconsciente está mexendo com você. Ele está fazendo com que você fique revivendo essas dores de humilhação, de maus trato, de preconceito, de toda essa infinidade de loucura humana, que no seu caso, por exemplo, veio especificamente para você, e você absorveu essa energia, ele está catucando nessa ferida. E aí, qual é a história, por exemplo, do catucar essa ferida? Não é simplesmente catucar, é fazer você vibrar no mesmo nível de vibração da energia negativa que as pessoas estão emitindo para você. E como é que você vai sair dessa vibração? Se você reage, e reação não é da inteligência, você vai ficar o tempo todo nesse campo. Mas se você age, aí é no campo da inteligência. Você vai pensar duas vezes, vai respirar, para saber se você vai entrar naquele campo da inconsciência, de fazer as coisas sem pensar e depois ter resultados nefastos, né? Muito difíceis depois de você se responsabilizar pelos aqueles resultados, porque dali o bolo vai crescer, a bola de neve vai crescer, o problema vai crescer. Mas ele pode ser visto de outra forma. Se você está cheio de amor próprio e tem compreensão de aquilo ali é negatividade do outro, o outro é que está mal, aí você não entra nesse campo. E aí como é que você vai conseguir fazer isso? Se você estiver no campo da inteligência. E o campo da inteligência é o campo do amor próprio, né? Já foi dito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é uma ordem, né? Que é colocada em geral. Eu mudaria só um pouquinho a ordem. Eu diria, amar a Deus sobre todas as coisas, a si e ao próximo. Porque se você ama a si, você vai amar o próximo. Se você primeiro ama o próximo, para depois amar a si, dificilmente você vai conseguir se amar. Lembre, nós estamos num planeta onde o amor ainda não é a realidade. A realidade desse planeta é egoísmo, egocentrismo. É o ego forte individual separado da grande inteligência, né? Do todo, né? São 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de mundos, 8 bilhões de mundos em conflitos uns com os outros. E aí?
A grande história da gente de evolução espiritual é sair desse núcleo individual, que é o ego, que é a mente, e ir para o coração, que é o amor divino, e esse rio se desaguar no grande oceano, que é o todo, que é a existência, que é Deus. Mas a gente resiste. E essa resistência é um grande sono. E esse sono não é de hoje. Nós somos muito antigos. Nós somos muito velhos. E esse sono é muito, 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 muito grande. Não é pequeno, não. Sair desse sono começa pelo amor a si. Aí você vai começar a ter uma relação diferenciada. Você vai saber que o lixo do outro, o lixo psíquico do outro, é dele e não seu. Que o lixo psíquico do trabalho é do trabalho, não é seu. Que o lixo psíquico de onde você mora é do lugar onde você mora, não é seu. Então você vai ser um paraíso, literalmente, no inferno. Para você ser esse paraíso, nesse grande inferno, é preciso que você se ame. E na realidade, a Terra é um grande paraíso. As relações é que é um grande inferno, né? E aí pode ser diferente. Não cria expectativa. Como é que você não vai criar expectativa? Se você, enquanto está criando expectativa, você vai estar colocando no outro o botão de controle. Você tem expectativa de ser amado pelo filho, você tem expectativa de ser amado pela mulher, você tem expectativa de ser amado pelo companheiro, você tem expectativa de se dar bem com os seus vizinhos, você tem expectativa, por exemplo, de ser amado pelos seus amigos e amigas. Você tem expectativa com o comerciante, de que ele seja justo e honesto. São todas expectativas que vão ser frustradas. Por que vão ser frustradas? Porque para essas pessoas contemplar a sua satisfação, elas têm que estar no campo do amor, elas têm que estar amando. Como é que você, por exemplo, não tem amor e você vai dar amor? É como você querer tirar água lá do sertão de um poço seco. Você vai uma semana lá e água não tem. Aí você vai continuar 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1 milênio, indo para aquele mesmo poço que não tem água. Bom, a decisão é sua, né? Inteligência é você saber que no primeiro dia que o poço não tem água, você já tomar uma atitude de procurar poços aonde tem água. Ah, mas poço nenhum tem água. Então você tem que procurar essa água dentro de você. Depois que você estiver cheio de água no seu próprio poço, aí você distribui para todas as pessoas que estão com sede. Mas faça isso sem criar expectativa. Doe pelo prazer de doar. Mas não fique esperando ser amado para depois você começar a amar. Então a ordem da frase, né? Sublime, né? É uma frase sublime realmente, é linda, maravilhosa. É amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Só mudaria um pouco a ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas, a si e ao próximo. Porque se você ama a si, você vai amar a Deus. Se você ama a si, você vai amar o próximo. Né? E a gente poderia botar até numa outra ordem. Amar a si, amar a Deus e ao próximo. Que também seria uma ordem. Todas as ordens são bacanas. Mas quando você ama a si, você consegue amar a Deus. Quando você ama a Deus e a si, você consegue amar o outro. Então, amar a Deus e amar a si é quase que a mesma coisa. Aí você consegue amar o outro. Você consegue amar o meio ambiente para não estragar.
Você consegue amar os vizinhos, você consegue amar sua mulher, seu filho, sem criar necessidade de amar. Você imagina, por exemplo, se Deus, lá na sua infinita beleza, precisasse da gente para poder ele se sentir contemplado. Daria mal, né, esse Deus, né? Imagina, Deus estaria com baixo astral tremendo, porque essa humanidade só ama o seu próprio umbigo. As pessoas, né, só amam o seu próprio umbigo. Estaria Deus lá depressivo, meu Deus, eu criei esse povo todo. Meu Deus falando assim, ó, oh, meu Deus, Deus falando com ele mesmo. Oh, meu Deus, por que essa humanidade não me ama? Não, a divindade, a beleza, a existência ama todos. Não tem essa energia, não. A energia é muito bela, é muito linda, não cria nenhuma expectativa nenhuma. Você fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada. O caminho quem escolhe é você. A divindade não se mete no seu caminho. Mas depois, esse campo energético que você criou vai criar situações magnéticas que vão acontecer na sua existência para fazer com que você revise, faça uma mudança estrutural, uma mudança realmente para valer, né? E você vai fazer isso através das relações. Aí você vai ter as frustrações normais. Para quê? Para que tantas frustrações a gente tem tantas frustrações na vida? Para a gente começar a olhar para dentro. Para a gente começar a olhar que a grande saída das massas, a grande saída dessa energia, por exemplo, densa que tem em torno do nosso planeta, é individual, ela não é coletiva. Ninguém vai fazer outra pessoa que está próxima da gente crescer. Ninguém vai transformar o passado e ninguém vai mudar o futuro. O futuro vai ser aquilo que você está desenvolvendo hoje. Então tem determinadas coisas que a pessoa diz, não sei o quê, você vai fazer isso e vai acontecer aquilo. Exatamente. E se você planta feijão, você colhe feijão. Não é a praga do outro que vai pegar em você. É você mesmo que vai criar circunstâncias para aquelas questões voltarem para o seu campo e você tem que reviver elas. Então o futuro da gente vai ser a melhor forma da gente viver o presente. E aí também perder a ilusão, porque essa, né, como diz os hindus chamam de Maya, né? Maya é ilusão, né? Para a gente sair de Maya, sair dessa ilusão, é preciso esse amor. Amor a Deus e amor a si. Se você se ama, você ama Deus. E aí, o que é Deus? Deus não é uma pessoa. Deus é um campo energético maravilhoso que a gente que está lá disponível para a gente acessar. E vai chegar nesse campo da gente, né? Por falar em Deus, né? Essa chuva divina aí que está caindo para acompanhar esse vídeo, vocês se deslumbrarem, né, com essa beleza. Fantástico, né? O mundo é fantástico, né? Tudo é perfeito, né? Você vê um corpo é perfeito, você vê uma árvore, por exemplo, por dentro, quem estuda, né? Fisiologia vegetal, você vê que é perfeito, né? Quem estuda fisiologia animal, quem estuda fisiologia humana, vê a perfeição, né? Você vê a perfeição da Terra, da distância da Terra relacionada ao Sol, relacionada à Lua, né? Se fosse diferente, nós não estaríamos vivos, né? Porque o calor ia ser insuportável do Sol. E a Lua também interferindo aqui nas nossas emoções, interferindo nas marés. Tudo é perfeito, né? Como as chuvas chegam, né? Por exemplo, como é recolhida para chegar nas nuvens e depois abastecer de água. Tudo tem uma perfeição. O corpo é perfeito, né? O corpo é perfeito, seu funcionamento. Quando acontece alguma coisa, a gente termina tendo doença. E assim também é com a mente. Então, o inconsciente, que faz a gente se lembrar de muitas dores do passado, por outro lado, ele também está mostrando que você pode transformar essa dor, essa doença, o que é uma doença, né? A doença é uma doença psico-espiritual. Certo? Ela tem fundamento científico, né? Hoje já é provado, né? Eu já falei para vocês, né? No CID-10, que é o compêndio das doenças internacional, aprovado pela Organização Mundial de Saúde, e já tem doenças lá, certo?
que o fundo a fonte é espiritual. Então a ciência mundial já prova isso. Ainda não é uma coisa, por exemplo, que assim, os profissionais ainda aceitaram como um todo, né? Porque tem muito preconceito, né? Muito preconceito, né? Do ponto de vista religioso e do ponto de vista científico. Mas já é aceito pela grande ciência, pela Organização Mundial de Saúde. Então não é viagem. Falar do espiritual não é viagem, né? O Conselho Federal de Medicina do Brasil, né, criou uma comissão para fazer um estudo profundo sobre a questão da espiritualidade e a saúde. Então nós estamos caminhando para aí, né? Para a gente perceber quanto o espiritual interfere na nossa vida, na nossa existência. Então, minha gente, a beleza disso tudo é porque faz com que a gente se mobilize e se transforme. Está na hora de você que está sofrendo há tempo, né, com essas doenças, se abrir para essa possibilidade. E olha, por exemplo, que não são tantos profissionais, é muito raro os profissionais que fazem uma aliança entre a psicologia e o espiritual, entre a saúde e o espiritual, com base na ciência, para poder colaborar com você, porque para isso aí também é preciso também que o profissional seja um sensitivo. Vamos ser muito claros. Se o profissional não tiver sensibilidade, ele vai só se basear nos conhecimentos. Mas se o profissional, por exemplo, tiver percepção, é você entrando no consultório, é você, por exemplo, trabalhando, por exemplo, na telinha lá do celular, e esse profissional, no caso eu estou falando de mim, né, especificamente, mas existem outras tantas pessoas, né, que fazem esse trabalho, não muitas, mas tem, que está entrando em contato com o seu campo energético e está lá ajudando você, não só na sua fala, na escuta da fala, mas percebendo o campo energético que está fazendo você repetir determinados padrões que tem feito você sofrer por muito, muito tempo. Então não é só as pessoas, né, botar a culpa nas pessoas que vai resolver o problema. Você tem que começar a assumir essa responsabilidade de que essa coisa, dessa roupa que você está sujando, foi você que sujou. Se você está limpando, pelo contrário, você está limpando, foi você que sujou no passado. E está dando oportunidade de limpar. Então aí, vamos nesse núcleo. Não fique, por exemplo, eternamente esperando o amor dos outros para poder melhorar. Lógico que se a pessoa lhe ama, se a família lhe ama, se o seu companheiro lhe ama, se a sua mulher lhe ama, se o seu filho lhe ama, se há amor entre vocês, lógico que essa energia vai ser muito favorável à limpeza dessa roupa suja e você ficar bem saudável consigo mesmo. E você ficar feliz e voltar e superar essa doença do inconsciente, essa doença psico-espiritual. Essa energia está aí, porque o nosso núcleo mais profundo, a nossa essência, o nosso ser espiritual, ele é muito equilibrado. O desequilíbrio está aí na relação com a mente. Como nós somos muito identificados com a mente, a gente fica identificado com todo esse passado de sofrimento. Então, como é que isso vai ser transformado? Como é que isso vai ser mudado? Através do amor próprio. E aí eu estava me perguntando, eu falo em amor próprio. E aí, como é que eu vou falar para você? Como é que você vai se amar? Rapaz, eu acho que vão ter que inventar uma escola do amor, né? E vai ser falsa essa escola do amor. Porque não tem fórmula para você aprender a se amar. Você é que vai ter que aprender a se amar. Eu acho que uma das coisas que vai fortalecer muito o seu amor é você parar de criar expectativas. Você saber que esse amor está dentro de você e que você tem que ter essa completude interior. Através dessa, você se sentir mais completo, satisfeito consigo mesmo, você para de criar expectativa que o outro tem que lhe amar. Essa é a pobreza espiritual. Então o que acontece? Muita gente se desenvolve materialmente, profissionalmente,
mas ainda, de certa forma, é pobre do ponto de vista do amor próprio. Fica esperando um homem, uma mulher, um filho, um país, um estado, um emprego que ame essa pessoa para se sentir feliz. Se a pessoa está criando expectativas externas, ela vai ter que lidar com essa gama de egoísmo que existe no externo, que está nas pessoas, que está nos filhos, que está no marido, que está na mulher, que está na sociedade, que está no país, que está no estado, que está na terra. Conviver com esse egoísmo, se frustrar com esse egoísmo, para saber que esse egoísmo mundial não vai satisfazer, não vai lhe dar o amor que você precisa. Aí você começa a se curar. Então, enquanto isso, você vai se frustrando. Aí das duas uma, você fica amargo, depressivo, ansioso, até o final da sua vida, achando que isso é tudo normal, porque você tem uma filosofia de vida, porque esta filosofia de vida está levando você